Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, professor Leandro Maciel. Na data de hoje nós vamos avaliar uma questão muito importante aplicada pela Banca CESP no ano de 2018. Prova lá do Rio Grande do Sul da Secretaria de Fazenda, técnico tributário da Receita Estadual. Questão aí relativa a direito penal, teoria geral do crime. Considerando-se o conceito analítico de crime, exclui-se a conduta quando? Pessoal, olha só. Nós temos o conceito tripartido de crime, né? Conceito analítico de crime, segundo o qual o crime é fato típico, ilícito e culpável. Quando você vê a seguinte palavra, exclusão de conduta, exclusão do fato típico, logicamente que vai estar se direcionando aí ao fato típico, não é mesmo? E quando nós estudamos a exclusão da ilicitude, é alguma causa excludente da ilicitude. Quando se fala em exclusão da culpabilidade, isenção de pena, a gente já vai estar falando no terceiro vetor do crime aí, que é a culpabilidade. Então vamos analisar aí as afirmativas. A. Exclui-se a conduta quando presente a coação moral irresistível. É ser disso, né, que a coação moral ela pode ser resistível ou irresistível. Nós vamos ver aqui que, na verdade, a coação moral irresistível ela exclui a culpabilidade, terceiro vetor aí do conceito analítico de crime. Então, nesse caso, nós vamos estar enquadrando o indivíduo, né, numa inexigibilidade de uma conduta diversa. Daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo bem prático disso daqui. Então, não é o nosso gabarito. Alternativa B. Presentes caso fortuito e força maior. Normalmente o aluno erra essa questão porque ele se lembra aí de uma cláusula que exclui a culpabilidade, que é a inimputabilidade, né? Por exemplo, se o indivíduo, por bebida alcoólica ou outro substância de efeitos análogos, né, em razão de motivo de força maior, caso fortuito, é totalmente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento, nós vamos ter uma circunstância que exclui a sua culpabilidade. Lembrando que no estudo da culpabilidade nós temos potencial consciência da ilicitude, temos a inimputabilidade, né, ou imputabilidade, são termos diferentes, mas que referem à questão de compreensão mental dos fatos, e temos também a exigibilidade de conduta diversa. Quando eu falo, né, na questão da bebida, ou na questão de substâncias entorpecentes vinculadas a caso fortuito ou força maior, tudo bem, eu estou falando em exclusão da culpabilidade. Mas se eu falar meramente em caso fortuito ou força maior, a minha ideia é relacionada a sonambulismo, a movimentos reflexos, tá? E nós sabemos que a conduta é toda ação, omissão consciente e voluntária dirigida para uma finalidade. Então, se o indivíduo pratica o fato aí vinculado ao movimento reflexo, ele não teve intenção, tá certo? Então, nesse caso, o nosso gabarito é a alternativa B, porque eu excluo a conduta, não há conduta do ponto de vista jurídico. Alternativa C, presentes doença mental do agente da conduta. Né? Nós sabemos que a imputabilidade é uma análise da culpabilidade. Vai haver conduta sim, o que não vai haver é a culpabilidade. Presente coação física, seja resistível ou irresistível. Pessoal, a coação física, se ela for irresistível, realmente ela vai excluir a conduta, porque um dos critérios para se enquadrar na conduta do ponto de vista jurídico é a presença de voluntariedade. Então, se o indivíduo foi coato a praticar aquela conduta, do ponto de vista físico, né, e nós temos que distinguir a coação moral da coação física, porque a coação moral, sendo ela irresistível, eu excluo a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, mas em se tratando de coação física, eu não posso falar que houve sequer conduta. Presente embriaguez pré-ordenada. Embriaguez pré-ordenada, pessoal, ela na verdade, não é um fator que exclui nenhum item aí do conceito analítico de crime. Na verdade, o que vai acontecer é uma causa atenuante, né, prevista aí no Código Penal. Na segunda fase de dosimetria da pena, a pena ela vai ser mais grave. Então, o gabarito da nossa questão é o item B. Só fazer um resuminho aqui rápido, né? A conceito analítico de crime, ele é composto por fato típico, ilicitude e culpabilidade.
Dentro do estudo do fato típico, nós temos conduta como sendo a ação ou omissão, consciente ou voluntária, direcionada para uma finalidade. Tem que lembrar também, pessoal, que hoje nós seguimos uma teoria finalista, né? A gente trouxe o dolo e culpa, que estavam aqui na culpabilidade, eram normativos, para o seio da conduta. Então eu tenho que analisar a intenção. Se não houve dolo, se não houve culpa, não haverá fato típico, não haverá conduta. Qual a importância disso? Lá no estudo do direito penal militar, dolo e culpa continuam dentro do contexto da culpabilidade, são normativos. Agora está aqui no fato típico na conduta. Ou seja, dolo e culpa são naturais. Qual a implicação disso para provas de concurso público? Lembra da teoria do erro? Quando o indivíduo se equivoca sobre uma circunstância constitutiva do tipo legal de crime, exclui-se o dolo, né, mas permite a punição por crime culposo se prevista em lei. Ou seja, você está lá numa mesa, sentado, mexe no celular, guarda, alguém aparece com um celular parecido com o seu, você precisa ir embora, confunde, acha que é o seu celular, que na verdade já está no seu bolso, pega, guarda na mochila e vai embora, não é isso? Então, você subtraiu para si ou para outra e coisa ali é móvel, beleza. Mas de acordo com a teoria do erro, é um erro essencial porque você se equivocou sobre a palavra alheia, que constitui o elemento do crime de furto. Nesse tipo, nessa circunstância, eu não tenho fato típico. Por quê? Porque não teve intenção. Então eu tenho que lembrar que o erro de tipo exclui o dolo. Mas eu tenho que aprender também a teoria por trás disso, porque se na minha prova, né, cai lá o erro de tipo exclui a culpa ou isenta de pena, eu vou errar. Porque é muito conteúdo para gravar, mas aprendendo, né, por meio de uma doutrina mais sintética, mais simples, fica mais fácil. E no contexto aí do direito penal militar, que é causalista, dolo e culpa estão alocados aqui na culpabilidade. Por isso que quando eu estudo teoria do erro no direito penal militar, em especial o erro de fato, o que eu vou ter é que lá está escrito que o erro sob circunstância que constitui o tipo legal de crime isenta de pena, não é isso? Então o que está falando? Que o direito penal militar é causalista, e isso já foi cobrado em prova de concurso público, CFO PMMG 2016, caiu na prova oral. Resultado, né? Do resultado de que da qual depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa toda ação ou omissão sem qual o crime não teria ocorrido. Algo mais ou menos nesse sentido. Né? A modificação no mundo exterior ou então o resultado que seja normativo. Isso aqui a gente vai estudar em outro momento, tá? Nexo de causalidade é o liame, que une o resultado à conduta. A tipicidade, pessoal, ela pode ser material, formal, conglobante. Esses são os requisitos do fato típico. Ilicitude está vinculada à existência ou não de cláusulas que a excluem. E a culpabilidade, como eu disse para vocês, potencial consciência de licitude, exigibilidade de conduta diversa e imputabilidade. A imputabilidade ela se relaciona à capacidade mental de compreensão do caráter ilícito do crime, né, de determinar-se de acordo com esse entendimento ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Vincula-se também a uma ideia de idade, né, uma presunção absoluta que os menores de 18 anos eles são absolutamente incapazes de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Critério biológico. Para os demais casos, critério biopsicológico. Fiquem atentos que vocês não vão ver nada escrito lá no código sobre potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. O que nós vamos ver são circunstâncias que tratam acerca desses institutos de forma indireta, por exemplo, a coação moral irresistível, que é uma exigibilidade de conduta diversa, né? O erro de proibição, que é potencial consciência de ilicitude. Então a gente tem que sempre marcar isso, porque a prova pode exigir, né, se é exclusão de culpabilidade e qual hipótese específica, né? Por isso que a gente tem que avaliar. A A está tratando a coação moral irresistível por inexigibilidade de conduta diversa, atinente à culpabilidade. A B está tratando aí da exclusão do fato típico em relação à própria conduta, gabarito, né? Doença mental, imputabilidade, que se trata da culpabilidade, coação física. Se aqui estivesse falando irresistível, seria o gabarito também, tá? E a embriaguez preordenada, que nada mais é do que uma causa atenuante. Agradeço muito a sua participação e nós estaremos aqui com próximos vídeos, outros vídeos tratando de resolução de questões aí para suas carreiras militares. Um grande abraço e fiquem com Deus.